chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Vamos recapitular. Está escrito: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pode sentar. Veja que o 6º selo que nós lemos aqui, ocorre uma sequência de destruição, não é? Por causa dos eventos. Aqui diz que a lua vai se tornar como sangue. Tem um monte de gente querendo encaixar alguns eventos dessa época agora nessas profecias.
isso aqui vai ser no período da grande tribulação com uma intensidade muito grande. Não isso que alguém diz aí que a lua ficou em sangue em determinado lugar, em outro lugar ninguém viu nada, e uma confusão, fico querendo encaixar certos eventos nessas profecias. Aqui, irmãos, há uma sequência assim. Esses selos, tanto é que são contados. Não pode o selo de número 6 ser aberto antes do primeiro. Se são eventos que vão acontecendo um após o outro, nós entendemos que a palavra do Senhor numerou, que o Senhor numerou o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto, o quinto, o sexto, até o sétimo selo. Como nós temos explicado para os irmãos, esse sexto selo, por exemplo, esse evento aqui, que as estrelas vão como que cair da sua posição, e o céu parece que vai se enrolar, porque não vai aparecer mais o céu que as pessoas conhecem, pela ausência dessas estrelas. E um notável terremoto, um grande terremoto. Nós temos ouvido de terremoto, né, grande nos nossos dias, mas aqui, irmãos, esse grande tremor de terra, né, vai acontecer logo assim que o sexto selo for aberto. Aqui diz que o sol vai se tornar negro como silício. Vai haver uma escuridão mundial. Aqui é uma escuridão mundial notável. Não é algo que as pessoas ficam aí contando que houve um eclipse solar e o sol ficou negro, aí cumpriu a profecia. Esse povo fica cada um querendo alcançar audiência. Parece até que são religiosos vaidosos. Isso aqui será um evento que vai ser notável em toda a terra. Não será de 1 segundo, 2 segundos, uma horinha, não, irmãos. Isso aqui será algo que vai realmente causar pavor nas pessoas. Esse tremor de terra vai fazer com que as montanhas se desloquem, as suas ilhas dos seus lugares aqui. Está escrito aqui. Será muito forte, diz aqui a palavra do Senhor, né? E será um tremor tão grande, né, que os montes, diz aqui, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Não é a destruição dos montes. Observe que neste terremoto os montes serão tão sacudidos que eles serão mexidos do seu lugar. Agora imagina o estrago que vai ser. Isso vai ocorrer, né, quase que junto, esse evento aqui, ó, o sol vai deixar de brilhar, as estrelas, a lua ficará com sangue, e as ilhas e as montanhas serão removidas do seu lugar. Os irmãos notem bem que eu tenho falado de um outro terremoto lá no capítulo 16. Lembram o que ele vai causar com as montanhas? Vai desmanchar. Agora veja bem o processo. Aqui Deus dá uma sacudidura nas montanhas, elas se deslocam do seu lugar, já estão todas quase rachadas. Porque tremor de terra faz rachar a montanha, deslocar pedra. E o calor também tem feito isso, irmão. Muito calor tem feito rachar pedra. Quando está um calor imenso sobre a terra e de repente vem uma tempestade de água fria, as pedras elas racham. Eu tenho visto grandes rachaduras em montanhas. Lá no interior onde eu nasci, você pode chegar perto de uma montanha e colocar a mão nela. Então a gente vê rachaduras enormes. E quando Deus sacudir, essas montanhas vão rachar. E quando então vier o último terremoto, qual nunca houve, como vai haver, no capítulo 16, que as montanhas Deus vai fazer vir abaixo. Interessante, irmão, toda a terra. Isso para um plano de Deus, é claro. Eu acredito que antes do dilúvio, não é, tinha menos montanhas. Depois que o dilúvio escavou muitos lugares, apareceram grandes montanhas, grandes obstáculos, tudo para plano de Deus. Agora aqui tem várias sequências aqui, irmãos, que nós entendemos que uma após a outra vem uma coisa acontecendo. Essas sequências, elas têm lógica. Nós sabemos que esse cavalo branco, o cavalo branco é a paz, o cavaleiro é o anticristo.
Então ele vem trazendo a paz, a força da paz, né? Que é o cavalo. O cavalo vem trazendo o sistema, o meio em que ele vai conseguir reorganizar ou organizar para os ímpios o mundo de então. Então ele será tido e considerado como Messias. Por isso que o nome dele é Anticristo, porque ele virá no lugar de Cristo. Todos os judeus também esperam o Messias para dar uma solução no mundo. Esse homem será notado como o Messias. Por isso que ele vem num cavalo branco. Mas após ele ter vindo, esse espírito maligno vindo num cavalo branco, vem outro demônio, mas são todos juntos, estão todos unidos. O primeiro cavalo ele vem trazendo a paz, o segundo vem trazendo guerra, ele acaba com a paz. O segundo vem acabar com a paz, porque ele vai incomodar as pessoas, vai fazer as pessoas se matarem umas às outras, acabando com a paz. O terceiro também estão todos unidos, vem fazendo outra coisa, vem causar fome. O segundo traz guerra. É provável que seja a terceira guerra mundial. Aí. O segundo traz guerra. Uma guerra que vai causar fome em todo mundo. Aí entra o outro demônio, porque estão todos trabalhando juntos. Quando existe guerra mundial, como eu já falei outro dia, muitas plantações, indústrias que trabalham com os alimentos, processam os alimentos, serão destruídos. Uma indústria de leite sendo destruída, ou várias sendo destruídas, ou estradas sendo destruídas, ou pontes sendo destruídos, a fome se levanta. Se alguém quiser transtornar o Brasil, é só ir nos pontos estratégicos e destruir as estradas e pontes. Pronto, carreta já não vem mais para cá para sustentar nenhum comércio, pequeno ou grande. E a fome começa a se generalizar rapidamente. Em questão de uma semana, a fome toma conta. Então, esse cavaleiro, ele vai realmente trazer a fome. Porque já com a guerra, o povo debilitado traz a fome. Vindo a fome, falta de medicamentos, falta de alimento, um outro cavaleiro vem. E a morte vai seguindo ele. O outro cavaleiro vem montado num cavalo para matar uma quantidade enorme, com, peste, aqui diz aqui, peste, espada, feras da terra. Irmãos, veja bem, espada também é guerra. De repente guerras menores, porque na fome, na falta de alimento, começam as guerrilhas, começa assalto, começa uns brigar com outros e uns saquear uns aos outros, guerra. Então ele fala que matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e com as feras da terra, né? Então o animal, o cavaleiro que veio anteriormente, eu até pulei aqui umzinho aqui, né? Depois da guerra vem a fome, né? Eu falei, né? Por falta de alimentos. Aqui diz que a pessoa com um dinheiro, diz aqui, né? Por um dinheiro, essa palavra por um dinheiro, hoje, para nós, 10 reais é um dinheiro, 5 reais é um dinheiro. Mas naquela época, um dinheiro era o salário do dia. Não é o que vocês pensam. Um dinheiro é o salário do dia. Um dinheiro é o salário do dia, porque se pagava a diária. Por isso que eles chamavam de o jornaleiro. Pagavam o jornal. O jornal era o salário diário. Então a pessoa vai trabalhar o dia todo, ou ter o dinheiro de ganho de um dia para comprar uma medida, talvez 1 quilo. Pela escassez e a carestia, porque quando as plantações estão escassas, quando a seca vem sobre lugares e onde é plantado, onde se tem agricultura, então aquela alimentação sendo escassa, ela se torna caríssima.
compra quem tem dinheiro. Isso tudo vai acontecer no período da grande tribulação, mas isso não será, por exemplo, aqui no Brasil está uma dificuldade, mas ali no México está uma beleza. Não será assim. Isso aqui é de âmbito mundial, porque esse cavaleiro que vai tirar a paz, uma espada, uma grande espada, isso não vai ser local, isso não vai ser somente, por exemplo, aqui no Brasil, ou ali nos Estados Unidos, ou na França, vai ser de âmbito mundial, para poder causar essa coisa toda. Ora, por que Deus iria escrever, deixar aqui escrito e mostrar para João esses cavalos sendo soltos para causar um dano somente em Jerusalém, ou ali em Roma? Então é uma coisa mundial. Agora, quando chega no sexto selo, João viu as almas debaixo do altar. Esse versículo tem sido usado pelos católicos para dar ênfase em que tem gente clamando por nós, sim, intercedendo por nós, porque os evangélicos dizem que não se deve orar ou rezar a Maria, porque Maria não sabe de nada que está acontecendo aqui. Então os católicos têm esse texto aqui para provar que tem almas clamando. Mas eles torceram o sentido da palavra, porque as almas aqui não estão clamando por ninguém aqui na terra, não citam o nome de ninguém, e foi só nesta visão. Elas não estão falando nada de interesse aqui terreno, estão clamando a Deus por justiça das obras que elas praticaram, porque elas não estão completamente apagadas, elas só não têm sentimento das coisas aqui, mas elas reivindicam o direito da justiça praticada. Essas almas não estão clamando por ninguém aqui na terra, elas estão pedindo a Deus justiça, as obras a favor do que elas praticaram, contra aqueles que, certamente contra o inimigo, porque as pessoas que tiraram suas vidas já estavam mortas também, porque quem atacou, quem destruiu a vida dos servos de Deus que morreram na mão de muitas pessoas e agora estão lá clamando, quem foi? Satanás e seus demônios, é o inimigo. É ele que está aqui na face da terra ainda, porque as pessoas que mataram essas pessoas não estavam na face da terra. Tem lógica? Até quando, ó justo dominador, não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tem lógica? Não tem. Vocês estão clamando dos que habitam sobre a terra. Quem é que habita sobre a terra que em todas as épocas esteve aí e ainda não saiu da face da terra? Satanás e seus demônios. Eles não atentam nem para isso. Lá no livro de Eclesiastes está escrito que aos que morrem, seja grande, seja pequeno, seja justo ou não, os que morrem não têm parte alguma do que se faz aqui na terra. Não tem parte alguma. Seu amor, seu ódio foram entregues ao esquecimento. Eles não têm participação com ninguém, com nada que se faz aqui debaixo do sol na terra. Então como pode esse texto aqui desfazer a mensagem de Eclesiastes? Eclesiastes 9, versículo 4. Vocês acharam aí? Amém. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. É claro, né? Então, você está vivo, ainda tem esperança. Claro. Então é melhor um cãozinho vivo do que um leão que está morto, né? Ele é grande, mas já está morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha, bem claro. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não quer dizer que eles não possam estar clamando. Os justos estão clamando, mas não sabem de coisa nenhuma do que está acontecendo aqui. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém. Poder sentar. Vocês não sabem de coisa nenhuma e não tem parte em coisa alguma que se faz aqui. Como então as almas debaixo do altar estão rogando por mim, ou Maria está rogando por mim? Não tem ligação isso. Isso é uma interpretação particular das religiões. Por isso que Jesus disse, foi muito claro: tudo que pedis ao Pai
em meu nome. Ele não falou em nome de minha mãe, ou tudo que pedis a minha mãe, em meu nome. Não está escrito isso em lugar nenhum. Só se criarem uma nova Bíblia, como os gays fizeram. A palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. A Bíblia diz que só há um intercessor que está lá do lado de Deus, entre Deus e nós os homens, Jesus Cristo. O homem. Só Ele, mais ninguém. Maria nunca, em nenhuma das escrituras, diz que ela está sentada ao lado de Deus. Isso é teoria criada para prender os pagãos da época, e está perdurando até hoje. Mas Deus já libertou muitos católicos dessa falsa crença, porque não é verdadeira. Maria não sabe de nada, como qualquer ser humano ela foi. Ela nasceu igual a qualquer ser humano. O único que não nasceu igual foi Jesus. Ele só é igual no corpo físico, mas da maneira, né, de ser germinado foi tudo pelo Espírito Santo. Mais ninguém. Maria não foi introduzida no ventre de sua mãe pelo Espírito. Ela foi fecundada naturalmente pelo seu pai e sua mãe. Tanto é que ela pede, né, no seu cântico ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. Então, irmãos, é muito interessante essas passagens aqui do Apocalipse. Creio que o Senhor nosso Deus, Ele está perto de fazer acontecer isso aqui. O anticristo, assim que o anticristo tomar a posição, vejam bem que nós vemos aqui que foi dado a ele uma coroa, foi dado a ele, não é, honra, foi dado a ele o domínio. Coroa é de quem reina, né? A coroa é um símbolo do reino. Então foi dado o reino a ele, em conformidade com o que o Senhor mostrou para João mesmo no capítulo 17, né? Em que 10 presidentes vão ter o mesmo intento, porque Deus vai colocar no coração desses presidentes, ou desses, né, reis, 10 reis, um intento, um ideal de dar à besta, a esse homem, o domínio, para ele reinar. Eles vão perceber que o homem tem capacidade de reinar pelos acontecimentos. De repente, um desses homens aí já pode estar aí e fazendo alguma coisa que vai dar certo, e todas as outras nações vão ficar assim abismados, porque a Bíblia diz que ele era um chifre pequeno, mas foi crescendo. Tem gente que está pensando que o chifre não vai crescer. Teve um homem hoje dando uma interpretação lá, disse que o chifre pequeno é uma nação pequenininha, que está lá no lado do norte, não sei da onde, não sei das contas, desse tamanhozinho, que nunca cresceu. Ele acha que vai crescer ainda, vai dominar, que vai conquistar pelo poder, e não é nada disso. A coisa já vem crescendo há muito tempo, já está muito grande. Só falta aí realmente manifestar as ações, as obras. Ele vai falar de maneira poderosa, né? Já tem alguns candidatos aí, vamos ver quem entre eles possa ser o anticristo. Mas o Senhor está revelando, irmãos, que a grande tribulação vai começar a qualquer instante, hein? Vocês ficam ligados na obediência, cuidado com probleminha de dentro de casa, com coisinha de não sei de que, com sonhos de criança, sonho não sei de que de mulher, sonho não sei de mais o que, um monte de coisa. Cuidado com essas coisas para não cegar vocês. E não deixe nenhuma questão afastar vocês do Senhor Jesus, porque o Senhor mostrou que demônios foram soltos para perseguir os crentes, embaraçar os crentes e tirar os crentes da presença do Senhor, logo agora no finalzinho. Então vocês estejam em vigilância, olhem com os olhos de águia, não olhem com olhos da carne, porque eles estão trabalhando, os demônios estão trabalhando. Não é brincadeira, não, é uma guerra ferrenha, hein? Isso que a irmã contou aqui, eu vi o quanto o inimigo quis afligir o coração da nossa irmã. Mas não vai afligir não, nós vamos estar em oração ajudando. E eu tenho certeza que Deus vai trazer outras pedras preciosas para encaixar nesta obra, para nós juntos, de mão dada, nós vamos marchar de mão dada com uma família, unidas, um intercedendo pelo outro, ajudando o outro. Nós vamos precisar muito disso, viu? Acabou mãe, acabou pai, acabou tio, acabou a mozinha, acabou uma mulher, acabou o marido, acaba tudo. Isso é da carne, isso fica aqui, você não sente nada, nada.
Se o filho mais amado ficar sem sair, pode até olhar, só não vai sentir nada. Vai ser um estranho. Isso vai ser feito. Isso é correto, que eu estou falando para os irmãos. Então, irmãos, cada um olhe por si mesmo, e se puder, é claro, vamos ajudar aqueles que ainda estão rastejando, querendo voltar para trás. Vamos orar fervorosamente uns pelos outros, para que o ânimo dos irmãos não seja roubado pelo diabo, porque essas coisas aqui estão prestes a acontecer. Assim que esse anticristo se manifestar, irmãos, vai ter um períodozinho aí de alguns meses, não sei, um ano, não sei, um ano e meio de paz para os ímpios, né? Depois outro cavaleiro vai vir assolando. Esse outro cavaleiro só vai ser solto. Tem gente que vai pensar que ele vai ser solto agora dos problemas que nós vamos enfrentar. Mas esse outro cavaleiro que vai realmente tirar paz, irmãos, ele só vai ser solto depois que o anticristo se manifestar. Presta bem atenção. Não deixa ninguém na internet ficar enrolando a cabeça dos irmãos, não, por favor. E ele só vai ser solto depois do arrebatamento. Que assim que houver o arrebatamento, né, virá destruição. Os irmãos prestem bem atenção nesse evento. Agora, os eventos que vão se enrolar agora pela frente, antes da manifestação do anticristo, irmãos, não é esse cavaleiro aqui que vai tirar a paz, não. É coisa que Deus vai trazer para assolar o Brasil. Porque enquanto algum país está sendo assolado, o outro está em paz. Agora, esse cavaleiro vai trazer problema para toda a terra. Esse que vai tirar a paz vai ser para toda a terra, não vai ser só para o Brasil. Então, se o Brasil que passar uma situação agora para os anos adiante, não fica pensando que já estamos na grande tribulação. Pode até muitos irmãos pensar, já começou a grande tribulação. Pode o Senhor assolar o país, como assolou ali o México, a China, e não é a grande tribulação. Um dos grandes sinais que a grande tribulação já começou é quando o anticristo foi eleito. Quando ele começar a agir pelas outras nações. Vocês observar que tem um homem na terra que está sendo favorável a todas as nações, e todos estão colocando o olho nele, e ele já está dominando, é provável que já começou a grande tribulação. Porque a grande tribulação, irmãos, é um período que conta várias fases. Então tem a fase da introdução, que para os ímpios, talvez até para alguns crentes em algum lugar, não será de tanta perseguição e destruição, porque esse anticristo, ele vem trazendo o cavalo branco. Ele vem conduzindo o cavalo branco. Mas ele vem armado. E vem com o arco na mão. Mas ele vem trazendo o cavalo branco é sinal de paz. O cavalo branco é sinal de paz. Então, ele vem trazendo a solução que os países estão precisando. Os irmãos ficam bem atentos a essa escritura. Eu sei que eu tenho que falar até mais vezes isso aqui para os irmãos não perderem o foco. Porque situações que venham acontecer no nosso país não quer dizer que é a grande tribulação, não. Para muita gente pode até dizer, já é uma grande tribulação na minha vida. Mas não é a grande tribulação que a palavra de Deus está falando. Porém, se junto com o problema do Brasil e outros países, o anticristo foi eleito aí, claro que já começou a grande tribulação. Entenderam, irmãos? Não quer dizer que acontecendo uma situação aqui drástica para nós, no nosso país, que não possa começar a grande tribulação. Se o anticristo for eleito aí, se ele for nomeado, se ele aparecer, se ele for aquele indivíduo que está chamando a atenção de todo mundo e receber a coroa, não é uma coroa, vocês não vão ver um homem com a coroa na cabeça, pode até ver, mas ele ser eleito, a grande tribulação já começou. É um grande sinal que a grande tribulação começa.